Bom dia, meus queridos! Tudo bem com vocês? Como vão? Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja sobre ti e a tua família. Meus amados, hoje, dia 23 de dezembro de 2025, nós estamos aqui no Monte da Luz, em Embu das Artes, São Paulo. Nesse monte, meus amados, que é um monte consagrado a Deus, onde que muitos irmãos, muitas irmãs vêm buscar a face de Deus numa só fé, num só propósito. Igrejas vêm aqui todos os dias clamar e buscar a face do Deus vivo, num propósito, a qual Deus, ao longo dos tempos e ao longo dos dias, tem abençoado muitos irmãos aqui no Monte da Luz, tem abençoado a igreja aqui no Monte da Luz. E nós estamos no nosso 6º dia da nossa campanha de oração de 12 dias, consagrando o ano de 2026. E hoje, o mês a qual nós vamos orar para que Deus abençoe, para que Deus nos dê sabedoria, entendimento, conhecimento, discernimento, é o mês de junho. Amém? E antes de orar pelo mês de junho, nós vamos louvar ao Senhor. E eu gostaria que você prestasse atenção no louvor de hoje, porque é um louvor que fala fortemente ao meu coração e eu tenho a plena certeza que vai falar ao teu coração. Que diz assim: meu Jesus, me leva para perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz. E quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Faz de mim tua vontade, pois só a tua vontade pode me completar. Pode me completar, então me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, ó meu Jesus, me leva para perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Faz de mim tua vontade, pois só a tua vontade pode me completar. Pode me completar, então me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, ó meu amado, eu necessito ouvir a tua voz, voz que traz a direção e aquieta o meu coração. Então me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Glória a Deus, queridos. Deus já se faz presente
na nossa vida no dia de hoje. E amém? E a palavra que eu quero deixar para você nessa manhã, ela está lá no Evangelho, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 14. Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versículo 22, fala assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, ao fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas fortes ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, e andando sobre o mar, os discípulos, vendo Jesus andar sobre as águas, ficaram aterrados, com medo, e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus, imediatamente, lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu Pedro: Se és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo sobre as águas. E ele lhe disse: Vem, Pedro. Descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Começou a submergir e gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos ao barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente és Filho de Deus. Queridos, essa aqui é uma passagem bem conhecida. Jesus estava ali reunido com os discípulos, quando ele chamou os discípulos: olha, entrem no barco que eu vou ficar aqui despedindo as multidões. E ali os discípulos entraram no barco e foram adiante para chegar a outra margem, para chegar a outro lugar, para chegar em um outro propósito. Queridos, e ali Jesus, depois que despediu as multidões, subiu ao monte para orar, para clamar pelas vidas dos discípulos. E ali a Bíblia vai narrando que o tempo vai passando e o barco já longe da terra, já em alto mar, né, veio uma forte tempestade, ventos contrários, que era de dar medo. E na quarta vigília da noite, Jesus foi até os discípulos. Jesus começou a andar sobre as águas. E quando os discípulos viram, eles ficaram com medo. Pensaram que era um fantasma. E disseram: é um fantasma. E o medo tomou conta do seu coração. O medo, né, fez que eles ficassem ali amedrontados com medo. E Jesus disse: tem de bom ânimo, sou eu, Jesus. E Pedro se levantou, né, com dúvidas no coração: se é realmente tu, mestre, faça que eu vá contigo, faça que eu ande sobre as águas. E Jesus disse: Pedro, venha andar sobre as águas. E Pedro, saindo do barco, começou a andar sobre as águas, começaram a dar seus passos de fé sobre as águas. E naquele exato momento, a qual Pedro, que estava com medo no coração, começou a ouvir, né, os ventos, começou a ver, né, o que estava ao seu redor, os barulhos, e ele afundou, submergiu. E ali ele gritou: salva-me, Senhor! E Jesus pegou ele pelo braço, colocou ele de pé, foram até o barco, e ali os discípulos viram a autoridade que estava no nome de Jesus, a autoridade que estava na voz de Jesus. E o vento se acalmou, a tempestade cessou, e eles começaram a adorar a Deus, dizendo: verdadeiramente és filhos de Deus. Queridos, meditando nessa manhã, nessa palavra, a qual eu quero compartilhar com você, nessa manhã, nós
daqui a mais alguns dias, vamos entrar num novo ciclo. Nós vamos entrar em 2026, um ano a qual o Senhor nos preparou, um ano de colheita. E para a gente viver esse ano de colheita, para a gente viver esse ano abençoado por Deus, nós temos que ter discernimento e ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Jesus, ouvir a voz do Espírito Santo falando ao teu coração, ouvindo a voz do Pai falando ao teu coração e obedecendo. Porque, queridos, virão tempestades em 2026, virão lutas, virão dificuldades, a qual Jesus vai pedir para a gente, olha, atravesse ao outro lado. Daqui a mais alguns dias, nós vamos estar em 2026 e nós iremos de janeiro a dezembro. Nós teremos que chegar ao outro lado. Mas virão as lutas, virão as dificuldades. Não para te afastar da presença de Deus, mas essas lutas, essas dificuldades, elas vêm para provar o teu coração, para provar a tua fé nesses dias. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu te falo aqui para vocês. Lutas, elas vêm para te trazer crescimento. Lutas em meio à dor, vêm para te trazer crescimento. E em meio a essas lutas, em meio a essas dificuldades, as tempestades que vão se levantar no nosso barco, nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Quantas pessoas, né, elas estão em meio às lutas, estão em meio às dificuldades, estão em meio aí a um turbilhão, num caos, mas ouvem outras vozes, ouve outros conselhos de pessoas humanas, ouve, né, noticiários, vivem através de notícias, vivem, né, de um futuro que ainda não aconteceu, palavras humanas, conselhos humanos que são falhos, porque os homens são falhos, mas os nossos ouvidos espirituais têm que estar abertos para ouvir a voz de Deus. E em meio a essa tempestade, em meio ao barco da sua vida, Jesus vai fazer você andar sobre as águas. Porque, meus amados, não foi Pedro, né, que andou sobre as águas. Pedro não se levantou, para aí Jesus, eu vou ter com você, e foi andando sobre as águas. Não, foi debaixo de uma palavra, que Pedro andou sobre as águas. Jesus disse, Pedro, vem andar sobre as águas. Meu amado irmão, Jesus está falando para você nessa manhã, vem andar em 2026. Mas para isso você não pode ter medo no teu coração. Porque o medo ele vem para estagnar, o medo vem para trazer paralisação. Não é aquele medo humano ao qual nós sentimos. Esse é normal. Mas quando vem um medo enviado das trevas, aonde que você passa a ouvir os ventos, que são as vozes, ouvindo as pessoas, olha, isso não vai dar certo. Ah, você vai todo dia no monte orar? Isso não vai dar certo. Ah, você vai na igreja? Ah, não, isso não vai dar certo. Olha, você não está vendo o noticiário aí fora, o que está falando? Queridos, eu falo para você, se você tiver discernimento espiritual e ouvir a voz do Mestre, Ele vai liberar uma palavra, Ele já liberou sobre a sua vida uma palavra a qual você vai andar sobre as águas. E muitos ficarão estarrecidos, muitos ficarão de boca aberta do que Deus ele vai fazer na sua vida debaixo de uma palavra lançada. Deus já te abençoou, meu amado. Deus ele já liberou a palavra de cura, de libertação, de restauração, de vitória sobre a sua vida. Mas para isso, nós temos que ter um coração quebrantado. Para isso, nós temos que ter um coração contrito. Para isso, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados todos os dias. Miserável homem que sou, porque o meu coração ele é corrupto, o meu coração ele é sujo. A Bíblia diz que o coração do homem ele é enganoso, ele é tendencioso para viver a vontade da carne. É aí que nós temos que
chegar perante o Senhor, rasgar o nosso coração, pedir misericórdia, pedir graça de Deus, para que Deus, né, nos fortaleça mediante as lutas. E nós temos a convicção no nosso coração, que quando nós ouvirmos a voz do Mestre, que Ele vai pedir para a gente andar sobre as águas, a gente vai andar sem medo, tendo autoridade, né, autoridade a qual Cristo deu à igreja, a autoridade a qual Cristo te concedeu. E você vai vencer todo medo, porque a Bíblia fala, a palavra do Senhor fala que o amor de Cristo, Ele lança fora todo medo. Não é qualquer amor, é um amor de Deus. Ele lança fora todo medo. Quantas pessoas estão com medo no coração, não têm perspectiva nenhuma, estão aí atemorizadas para 2026. Mas se você colocar a sua vida nas mãos do Senhor, se você colocar o seu ano de 2026 nas mãos do Senhor, possa vir a tempestade que for, meu amado, possa vir a luta que for, Deus, Ele é contigo. Deus vai colocar amor no teu coração, Deus vai colocar paz no teu coração, Deus vai te dar sabedoria sobre você, conhecimento, entendimento, e você vai passar por todas as lutas dando glória a Deus. Amém? Então saiba que sobre a sua vida há uma palavra para você andar sobre as águas. Então não tome decisões segundo o teu coração, não tome decisões sozinha, porque se Pedro tomasse aquela decisão, sozinha, não, eu vou andar sobre as águas, ele afundaria. Não, eu vou fazer isso em 2026, não faça, porque você vai afundar. Mas se você ouvir a voz do Mestre falando, vem porque a gente vai chegar ao outro lado, à outra margem, né, com palavras sobre a sua vida, você vai chegar ao outro lado, porque você colocou a sua vida nas mãos de Deus. Então coloque a sua vida nas mãos de Deus, amém? Porque Deus já liberou uma palavra de vitória sobre a sua vida, no nome de Jesus. Vamos orar comigo pelo mês de junho? Meu Pai, no nome de Jesus, nesse momento nós queremos consagrar o mês de junho em Tuas mãos. Senhor, aonde que muitas pessoas estão, Pai, com medo desse ano que está por entrar, nesse novo ciclo, mas no nome de Jesus, meu Pai, tira todo o medo do coração, ainda, Pai, que venham as tempestades, ainda que venham as lutas, ainda que venham, Pai, as adversidades contra as nossas vidas, nós no meio da luta queremos ouvir a Tua voz, queremos, Pai, ter discernimento e ouvir, Pai, a Tua voz, Senhor, no nome de Jesus, ouvindo a Tua voz, Pai, falando, ouvindo a Tua voz, Pai, que nos traz a direção, ouvindo a Tua voz, Pai, que nos traz um caminho a seguir, fazendo chegar, Pai, a outra margem. Senhor, no nome de Jesus, abençoe, Pai, o nosso mês de junho. Abençoe, porque, Pai, se eu não ouvir a Tua voz, eu morro. Se eu não ouvir, Pai, a Tua voz, eu perco a direção. Pai, porque não é, Pai, a minha vontade, mas é a Tua vontade e o Teu querer sobre a minha vida. Por isso, meu Pai, nos dá discernimento, Pai, em meio às lutas, em meio às dificuldades, porque o Senhor já liberou a Tua palavra de cura, de restauração, de restituição, de renovo, de refrigério sobre as nossas vidas, para vivermos um ano abençoado, para viver, Pai, um novo ciclo nas nossas vidas. Oh, meu Pai, no nome de Jesus, que toda ilusão, que toda ideologia caia por terra, que todo roubo, Pai, que toda cegueira que Satanás tenta colocar na nossa mente, caia por terra, meu Pai, no nome de Jesus. Oh, Senhor, dá força para os Seus filhos, porque geralmente, Pai, no meio do ano, são dias que vem, Pai, o desânimo, que vem, Pai, a fraqueza, para não continuar adiante. Ah, Pai, o inimigo, Pai, vai fazer enxergar coisas para que a gente não viva. E a gente, Pai, coloque, Pai, a dúvida, o medo no nosso coração. E vem o desânimo,
Mas, Pai, meu Pai, nós te pedimos pela Tua misericórdia, não deixe, Senhor, não deixe a gente desanimar. Fortalece, Pai, o Teu renovo. Oh, Pai, fortalece com o Teu refrigério. Oh, Pai, perante as situações, nós vamos ouvir a Tua voz. Nós vamos ouvir a Tua palavra que traz vida. Oh, Pai, a Tua palavra, Pai, que nos traz um caminho. E nós vamos avançar no nome de Jesus. Dá graça, meu Pai, dá sabedoria aos Teus filhos. Dá entendimento, meu Pai, no nome de Jesus. Nós entregamos e consagramos o mês de junho em Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. É essa palavra. Deus, Jesus já liberou uma palavra para você andar sobre as águas. Não tome decisões sozinho, segundo o teu coração, mas tome decisões ouvindo a palavra de Cristo, a voz de Jesus. E você vai ser mais que vencedor no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Amanhã, dia 24, estaremos aqui consagrando o mês de julho, né, nesses 12 dias. Estamos aí chegando na metade. Não desanima. Não desanima. Não desiste, assim diz o Senhor. Não desiste, vá até o fim. Porque a palavra de Deus diz que aquele que perseverar, que aquele que persistir, meu amado, até o fim, Deus entregará a coroa da vida. Amém? Que Deus te abençoe, um bom dia no nome de Jesus e até a nossa próxima.